Vamos abranger isso aí. Vamos colocar, então, de repente, a gente coloca os 150 milhões de brasileiros. Não. 200 milhões de brasileiros, 50 milhões de brasileiros. Quanto vai custar? Separa. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Tu falaste sobre política racional. O que eu não estou vendo aqui é racionalidade. Não tem número, não tem contabilidade. Não tem números. Quanto custa esse programa? É uma vez só, não é um programa. Quanto custa? Não é uma vez. Quanto custa? 35 milhões. 35 milhões? 35 bilhões. 35 bilhões. O Executivo vai analisar isso, vai levar em conta? Eu tenho uma lógica. A lógica é essa. 60, 70 milhões de brasileiros receberam auxílio emergencial na pandemia. E receberam 5, 3, 4, 5, 6, 7 mil reais. O que nós estamos pedindo é 1/14, que é 1.320 reais. Num ano só, né? O governo vai negar isso? Não vai negar. Ele vai ter que pagar. E para mim, o Lula, como é esperto, depois vão ser queixar do Lula, mas para mim ele vai fazer em 2024, 2025, no ano antes da eleição. Que o Bolsonaro devia ter feito e não fez. Ficou com o dinheiro, sentou em cima e não pagou o aposentado e deixou de ganhar a eleição. Será que virava a eleição, deputado Camusato, se tivesse atendido os aposentados? Qual é a sua opinião? Olha, eu não sei, mas eu acho que é justamente esse tipo de postura que faz o Brasil estar no buraco que está. Quando a gente pega e olha para benefícios e pagamentos do governo para o viés eleitoral, né? De como se estivesse fazendo uma compra indireta de votos. Né? Esse dinheiro precisa sair de algum lugar. Mas foi o que o Bolsonaro fez. Não, eu não estou dizendo que não. Ele fez? Eu não estou dizendo que não. Eu estou dizendo que justamente é essa conduta, essa postura típica do governante populista brasileiro que bota o Brasil em endividamento, faz com que a nossa taxa de juros cresça, faz com que a gente tenha mais problemas macroeconômicos e depois a gente tem esses rombos fiscais, né, que o próprio arcabouço agora do Haddad está tendo que buscar mais recursos. Quem é que vai pagar essa conta? E aí é a grande questão, né, que nós do Novo buscamos sempre refletir, da onde vai ser esse dinheiro e quem vai pagar essa conta? Bom, fato é que esse dinheiro vai virar dívida e quem vai pagar a conta vai ser o cidadão. Ou seja, vai pagar imposto. Vai pagar aumento de imposto. Mas eu só te colocar, se o governo estadual, federal, não olhar para a questão social, para o pobre, para quem precisa, para os mais humildes, vai sobrar dinheiro no orçamento para pagar juiz. Está sobrando dinheiro, aí vamos receber não sei quando. Sobra dinheiro porque o pobre, o 14º salário tivesse sido pago, provavelmente não teria essa dinheirama para o judiciário gastar. Então nós temos que pagar quem precisa. Não, isso não procede. O povo humilde precisa. O dinheiro é o mesmo. O dinheiro é o mesmo. O dinheiro é o mesmo, mas o 12º do judiciário jamais pode ser utilizado para fazer pagamento de benefícios para aposentado. Mas pode ser um valor a menor, porque pode ser devolvido. Por exemplo, a Assembleia Legislativa todo ano devolve. As câmaras municipais de vereadores todo ano devolvem para o Executivo. O Congresso Nacional devolveu para o governo Bolsonaro bilhões. Nós, do Congresso, devolvemos. A Assembleia Legislativa Gaúcha, os senhores deputados, devolveram para o governador Eduardo Leite. Sim. Por que o Judiciário não pode devolver? Não, concordo 100%, pode. Mas o dinheiro é o mesmo. Mas o valor vai ser bem pequeno comparado à necessidade que é necessário para esse pagamento. Mas é de grão em grão que a galinha enche o papo de um em um que chega nos quantos. Eu acho que é justamente olhar para o povo mais humilde. Mas como eu penso. Eu concordo, mas para olhar para o povo mais humilde tem que ter responsabilidade fiscal e tem que ter dinheiro em caixa. Senão é mero populismo. É dívida e aumento de imposto. Está todo mundo preocupado agora com a reforma tributária e com o eventual aumento de imposto, como o brasileiro está descobrindo que paga uma carga tributária alta agora com a discussão da reforma tributária. Por um lado é bom pela transparência. Por outro, está descobrindo que a gente gasta demais e gasta mal. Como, por exemplo, com esses penduricários do judiciário. Agora, é uma ilusão achar que se a gente for pagar 14º, ou fazer o Auxílio Brasil, ou fazer o Bolsa Família, ou incrementar esses valores, ou fazer o reajuste da tabela de imposto de renda que está devendo há décadas que seja reajustado aos valores reais, que deveria ser aí isento acima de 5 mil reais, que esse dinheiro não vai ter que sair de algum lugar, vai ter que sair de algum lugar. A questão é, quem vai pagar? Vai ser o cidadão. Vai ser o cidadão. Eu defendo que nós deveríamos fazer um rigoroso corte de gastos na estrutura do Estado para poder justamente que esse dinheiro seja disponível para a política pública e não para sustentar estatal, não para sustentar judiciário, não para sustentar privilégio de legislativo e por aí vai. Todas essas coisas que a gente vê. Agora, eu quero fazer dizer que vai ter dinheiro de algum lugar me parece um pouco justiça. Eu quero fazer justiça. Se 60 milhões de brasileiros receberam 3, 4, 5, 6, 7 mil reais de auxílio emergencial e receberam, dos números, a gente tem o nome das pessoas, até quem não deveria receber, recebeu. Se os caminhoneiros receberam, aliás, tiveram que aprovar uma emenda constitucional para dar dinheiro para os caminhoneiros, para aumentar o Auxílio Brasil, uma emenda constitucional no governo do presidente Bolsonaro. Nós fomos constrangidos quase a aprovar, e aprovamos, não tinha como votar contra. Se deram para esse, por que para o aposentado não?
O aposentado é o patinho feio? Essa é a parte ruim. Quando chega a vez do aposentado não pode, então tá alguém que tranca o pé, calça o pé na macega, crava o facão no toco. Eu não vou afrouxar nem pro Bolsonaro, nem pro Lula, nem pro novo, nem pro velho, nem para ninguém, nem pro diabo do raio que parta. Eu vou estar ali ao lado do aposentado que merece, que precisa, que necessita, que tem direito, que carregaram cada município desses na munheca, carregaram o Rio Grande nos ombros e o Brasil nas costas. Esses aposentados que eram os trabalhadores de ontem e que fizeram isso e que hoje estão abandonados, esquecidos. Não vem com essa que eu tenho lado e o meu lado é esse e não abro mão. Então não vamos parar nos aposentados, deputado Pompeu. Vamos fazer também para que as pessoas deficientes, para as pessoas que têm algum tipo de imunidade que seja restritiva, para os jovens que estão desempregados, para todas as pessoas que estão desempregadas, para quem está em condição de do lar, que não consegue trabalhar porque tem que sustentar ou cuidar dos filhos em casa. Vamos abranger isso aí. Vamos colocar, então, de repente, a gente coloca os 150 milhões de brasileiros. Não. 200 milhões de brasileiros, 50 milhões de brasileiros. Quanto vai custar? Separa. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Tu falaste sobre política racional. O que eu não estou vendo aqui é racionalidade. Não tem número, não tem contabilidade. Não tem números. Quanto custa esse programa? É uma vez só, não é um programa. Quanto custa? Não é uma vez. Quanto custa? 35 milhões. 35 milhões? 35 bilhões. 35 bilhões. E é uma vez só. Bilhões. E é uma vez só. Se todas as Assembleias Legislativas de Estado devolvessem os recursos e o Congresso Nacional devolvesse os recursos que sobram... Sobrava dinheiro. Não dá 35 bilhões. Sobrava dinheiro. Não dá 35 bilhões. Não dá 35 bilhões. Para quem tem um orçamento de 5 trilhões, e é uma vez só. Depende para quem que é. Se fosse para o Judiciário, aprovava bem ligeirinho. Não tenho dúvidas disso. Se fosse para o Legislativo, aprovava bem ligeirinho. Se fosse para o Executivo, aprovava bem ligeirinho. Mas agora, quando é para o aposentado, não. E eu vou lhe dar um exemplo, já que Vossa Excelência colocou. Por exemplo, eu tenho um projeto de lei para conceder o 13º salário para o BPC, benefício da prestação continuada. É devido a quem? É devido para aquela família que é pobre e que tem no seio da família uma pessoa com deficiência ou um idoso com mais de 65 anos que não recebe benefício nenhum. Então, a condição de pobreza é de 1/4 de salário mínimo, ou seja, tem que viver com R$320, a renda per capita da família. E ainda, naquela família com renda per capita de R$320, a pessoa tem deficiência. Só quem tem uma pessoa com deficiência em casa sabe o que eu estou dizendo. Ou que tem um idoso pobre, que aí demanda de fralda, de mão, de botar a mão na massa, de equipamento, de estrutura, de remédio, enfim. E este segmento da sociedade não tem 13º salário. Tu, me permita dizer, tens 13º salário. O Renato tem 13º, eu tenho 13º salário, o ouvinte, todos nós no Brasil temos, os empresários têm 13º pro labore, menos quem mais precisa, quem mais necessita, não tem. E o governo do Fernando Henrique não deu, o governo do Lula não deu, o governo da Dilma não deu, o governo do Bolsonaro não deu, o governo do Temer não deu, e o governo do Lula, se depender disso, não dá também. Mas eu estou lá brigando e já avançou o projeto, e aí eu quero o seu apoio, eu quero pedir que o Novo me ajude lá em Brasília a aprovar esse projeto de criar o 13º salário. É o único segmento da sociedade no Brasil que não recebe, e é exatamente aquele que mais precisa, a pessoa que tem deficiência ou é idoso pobre, o chamado benefício da prestação continuada, o BPC. E eu quero o seu apoio e o senhor me ajude, que aí nós vamos conversar o mesmo assunto. O Novo não tem problema nenhum em fazer esses pagamentos, desde que haja dinheiro para isso. O que a gente não compactua é com demagogia e populismo em torno de assuntos que não tem como pagar. Por exemplo, o Congresso Nacional foi lá e aprovou um piso da enfermagem. Um piso da enfermagem que até hoje não tem recurso disponível para se pagar, Renato. Eu circulo pelo estado e todos os hospitais que eu visito dizem: se nos obrigarem a pagar o piso, o hospital fecha as portas, ou nós vamos demitir todos os enfermeiros. Esse é o tipo de política que o Brasil faz, que diferentes lideranças populistas fazem, como se o dinheiro caísse do céu, como se fosse uma mágica e como se as pessoas não soubessem que precisa fazer conta. O Novo defende que a gente use da racionalidade e da matemática para fazer conta. Por isso que o Novo votou contra, foi xingado por muito enfermeiro e tudo mais, mas que agora está sendo
sendo reconhecido por ter dito a verdade. Se não tiver recurso disponível, não tem por que tu fazer, ou criar uma expectativa para depois iludir esse cidadão. Eu gostaria de ajudar aqui o aposentado e que N outras pessoas que são necessitadas disso, como o profissional que teve algum tipo de prejuízo na sua mobilidade, a pessoa que está em casa, que não tem condição de trabalhar mais, enfim, qualquer que seja a comorbidade, que ela pudesse ter algum tipo de auxílio para subsistir, porque afinal de contas ela vai ter uma dignidade a partir disso. Agora, precisa ter dinheiro em caixa para isso. Essa é a preocupação do Partido Novo. Uma vez tendo recurso para isso, isso se torna uma prioridade execuível da política pública. A questão é que hoje, para nós fazermos qualquer uma dessas políticas, para fazer o piso de enfermagem, para fazer um pagamento de 13º, 14º salário, para elevar um salário de categoria, nós precisamos dizer não para alguém. Nós precisamos dizer não para um judiciário. Vamos reduzir o orçamento do judiciário, vamos reduzir o orçamento do legislativo, vamos privatizar estatais que não foram privatizadas, vamos cortar ministérios desse governo, vamos reduzir o número de salários que são pagos na folha do governo federal, que são demais. Ou seja, tem que tirar dinheiro de um lugar para botar em outro. Hoje a gente não faz isso. Hoje a gente quer tudo. E ao mesmo tempo a gente reclama que a taxa de juros está alta, xinga o presidente do Banco Central e ainda reclama de aumento de imposto. Ora, a gente está querendo, na verdade, ser enganado. Basicamente é isso.